Boa noite a todos. Nós vamos terminar hoje o roteiro 1 do módulo 5, aprendendo com os fatos cotidianos, através do resumo do trabalho de João Batista. Nós estamos vendo o caminho evolutivo que nós mesmos estamos fazendo para chegar na grandiosidade que ele foi, e a partir disso dar continuidade a esta evolução espiritual tão bem ensinado pela doutrina espírita. Nós vamos ler alguns trechos e vamos fazer os comentários. Sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las. Nesse sentido, esclarece Emmanuel, o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual, nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar os seus valores morais na jornada para Deus. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar que para a gente evoluir nessa etapa que nós estamos, e quando a gente fala nessa etapa que estamos, já há várias encarnações, porque a gente não passa de estágio, de degrau numa encarnação, não é possível. A gente precisa de várias encarnações para subir um pouquinho. Então já há várias encarnações, alguns séculos, nós estamos passando por etapas de modificação, e a doutrina espírita ela resume, um resumo dessas condições, e ela diz que nós temos para avançar, passar por 3 momentos importantes, que é o do arrependimento, depois do arrependimento a reparação, e aí sim que vem a evolução. Não basta só arrepender, tem também que haver a reparação, o reajuste. Só e depois da reparação que vem a evolução. A maioria dos espíritos, a gente não pode falar todos porque nós não conhecemos quem está encarnado conosco, mas a maioria dos espíritos que estão encarnados ou vão reencarnar na Terra são almas que a gente chama de almas arrependidas. Arrependida de quê? Arrependida de não ter feito o certo e o correto, de não ter cumprido com as leis de Deus. Quer dizer que cumprir a lei de Deus é a condição da felicidade. Não tem muita gente que pergunta, faz aquelas perguntas filosóficas: o que eu tenho que fazer para ser feliz? Todo mundo buscando uma receita. Jesus já ensinou que para ser feliz tem que cumprir a lei de Deus. Dá para entender agora por que a doutrina espírita fala que a felicidade na Terra é relativa? Às vezes a pessoa quer falar que ela é grata a Deus, ela é grata à encarnação, ela fala: mas eu sou feliz. É gratidão, e já é muito importante. É reconhecimento de que tem muita gente passando por situações difíceis, e comparado com elas a gente está bem. Mas a felicidade plena, ela não é possível ainda aos habitantes da Terra, porque eles têm um condicionamento. Para ser inteiramente feliz, tem que cumprir inteiramente a lei de Deus. E nós conseguimos cumprir inteiramente a lei de Deus? Mas vamos conseguir. Essa é a perspectiva esperançosa que a doutrina nos dá, dizendo que todos temos condição, todos temos potencial para cumprir a lei de Deus,
mas nós não fazemos isso numa encarnação só. Então a gente se arrepende no mundo espiritual, se arrepende de não ter feito o que podia fazer na existência. Coisa interessante, a gente não vai chegar no mundo espiritual e se arrepender assim, falar, eu não fui igual o Chico Xavier. Vamos usar os dois que as pessoas mais citam, né? Ninguém vai chegar no mundo espiritual e falar, eu me arrependo de não ter sido igual o Chico Xavier, eu me arrependo de não ter sido igual a Madre Teresa. Não vai acontecer isso. Sabe o que acontece? A gente se arrepende de não fazer aquilo que nós já podíamos ter feito. Porque a nossa consciência, ela vai aumentando, ela vai se iluminando e crescendo aos poucos. E nós só sentimos esse remorso que é colocado aqui quando nós não fazemos aquilo que nós já estávamos preparados para fazer. Por isso que o Cristo diz que o fardo não é maior do que aquele que a gente pode carregar. E também nós sentimos remorso de ter feito aquilo que nós sabíamos que não era para se fazer, né? Sabe e ainda faz. Aí a gente sente remorso, aquela fase escura da nossa passagem pelo mundo espiritual, e quando a gente consegue de novo a claridade, aí nós pedimos uma nova encarnação para tentar fazer de novo certo, fazer o melhor. Mas muitos chegando aqui na Terra se desanimam. É muito fácil, né, a gente se desanimar, a gente se entristecer, a gente se rebelar contra as leis divinas, ficar rebelde. É muito fácil. Todos nós somos bonzinhos, eu sempre falo isso, até a primeira contrariedade. Basta que a gente seja contrariado em alguma coisinha, aí nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos, né? Enquanto as pessoas estão fazendo tudo do jeito que a gente quer, falando só o que a gente quer ouvir, está tudo bom, é tudo amigo, é tudo ótimo. Bastou uma contrariedade, aí a gente já consegue enxergar o que tem dentro da nossa alma ainda e que precisa ser expurgado, que precisa ser limpo, renovado. E isso é para os 8 bilhões de espíritos que estão encarnados na Terra e para os 23 bilhões que têm que reencarnar. É esse movimento que nós estamos fazendo. Desde João Batista, né? Desde João Batista nós estamos fazendo esse movimento do arrependimento. Cria uma exigência, né? Cria uma exigência muito grande. Mas ninguém se arrepende. Isso aqui não é fala minha. Tudo que eu falo é cópia dos livros que a gente leu, dos espíritos que a gente ouviu. Ninguém nunca voltou do mundo espiritual e disse que estava arrependido de ser misericordioso. Eles não falam isso, os espíritos? É a única coisa que ninguém se arrepende. Ninguém vai se arrepender. Às vezes a gente fica chateado com alguma situação e porque a gente espera que seja reconhecido, que é um erro também, né? Esperar ser reconhecido por um bem que a gente faz. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica certinho que nós nunca deveremos esperar reconhecimento, porque a satisfação do bem que a gente faz para o outro é daquele momento que você está fazendo. Aquele momento ele já libera uma energia que a gente não sabe explicar o que é, mas é um bem-estar, uma coisa... Exatamente. Mas de fazer o bem, nenhum espírito voltou para falar. Vocês já leram algum livro de algum espírito que voltou para falar assim: eu me arrependi de ter perdoado, eu me arrependi de ter sido bonzinho, eu me arrependi de ter aberto mão, né? Eu abri mão, estava no meio de uma briga, de uma discussão, e eu abri mão. Eu me arrependi porque hoje eu vejo que eu fui bobo, eu devia ter sido mais enérgico, ter sido mais corajoso. Não tem. Porque a lei da natureza é a lei do amor mesmo, né? É a lei da evolução. Mas a maioria chega no mundo espiritual e se arrepende. Se arrepende. Nosso tempo.
É o tempo que a gente tem, que é lançado, né? A ampulheta do tempo, aquele aparelhinho que vira assim e a areia vai caindo, marcando o tempo. O nosso tempo é do berço até o túmulo. E aí que nós podemos fazer diferente, mudar o jeito da gente ser, mudar o jeito de falar, de agir. E nós não fazemos, porque nós somos espíritos ainda endurecidos, né? Mas quando a gente chega nessa dimensão, depois de ter passado pelas zonas sombrias, uma dimensão mais limpa, mais clara, o impacto com aquela vibração, ele toca em nós a divindade. E a gente passa a pensar e a falar diferente do que a gente fala e pensa aqui. É como se assim tivéssemos um choque de realidade espiritual, né? Vem uma compreensão lá do íntimo, e aí a gente pede novamente para ter uma encarnação na Terra. Agora eu vou fazer tudo diferente. E isso, ó, várias vezes, vai e volta, vai e volta. É isso que ele está dizendo, né? São os processos que toda alma tem que passar para alcançar a evolução. Ao erro, sente o remorso. O que é o remorso? É a dor moral. O remorso é a dor moral. É onde ninguém precisa apontar o dedo para o outro para falar que o outro fez errado. Não precisa. Ele vem. Uma hora ou outra ele vem, esse remorso. Aí ele é uma preparação para o arrependimento. Qual é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso só causa dor. Ele só causa dor. Você fica sentindo aquele mal-estar, aquele desconforto, aquela perturbação. O arrependimento já vem para a consciência, né? Para o despertamento. Estou arrependido, estou reconhecido de que não deveria ter perdido tempo, de que deveria ter usado minhas forças para construir, para edificar, de que eu deveria ter sido mais compreensivo com os outros, mais tolerante, de que eu deveria ter sido humilde, de que eu deveria ter sido grato a Deus. E aí, para algumas escolas religiosas, eles param por aí, eles acham que basta o arrependimento, né? Houve o arrependimento, pronto, e o espírito já conseguiu a libertação. Na natureza não é assim. O arrependimento é um passo importante, porque se a pessoa ela não se arrepende, o espírito não se arrepende, é que ele acha ainda que ele não tem nada para arrumar, para consertar. Agora, quando ele se arrepende, já é sinal de que ele entendeu que ele precisa melhorar. E na maioria das vezes ele reencarna para fazer isso, para melhorar. Mas o outro passo é o mais importante, que é o da prática, o da realização, quando ele vai reparar o mal que ele cometeu. Então houve o remorso, houve o arrependimento, houve a reparação. Em outros momentos a gente vai ver assim: primeiro expiação, depois arrependimento, e aí a reparação. Completa aquele ciclo evolutivo. O que é a expiação? É sentir em si o que tenha feito os outros sentir. Então a gente vê isso muito na Terra. Espíritos que tiveram grandes oportunidades, grandes riquezas, facilidades para ter estudado, né? E não fez. Depois, na outra encarnação, quer tudo isso e não consegue, encontra dificuldade. É uma expiação. A gente vê mães que abandonam os filhos. E faz isso em várias encarnações. Depois quer ter filho. Quer experimentar a maternidade e não consegue. É a expiação. Isso não é a reparação. Isso ainda não é a reparação. É a expiação. Né? Pessoas às vezes desprezaram a família, abandonou a família várias vezes, em várias encarnações. Aí vai experimentar a solidão para dar valor à família que tinha, a oportunidade que teve e que não soube realizar.
a expiação, né? Espiar, limpar, experimentar. Depois, então, da expiação, o arrependimento. Estou arrependido, por quê? Porque eu senti o mal-estar, eu senti o sofrimento, e se eu sofri, eu também fiz alguém sofrer. Eu não quero mais. Quero reparar, eu quero consertar, eu quero devolver para a vida, devolver para a comunidade, devolver para o outro, né? Aquilo que eu tirei. Se foi o tempo que eu desprezei na ociosidade, na preguiça, aí você vai ver na outra encarnação, às vezes a pessoa já em reparação, trabalhando, empenhado, né? Se dedicando, sendo muito dedicado, é a reparação. E o João Batista, ele, como precursor, aquele que vem antes, ele fez isso. Ele pregou o arrependimento. Olha, gente, vai vir aí um espírito muito mais avançado do que eu, trazendo uma mensagem muito maior do que a minha. Mas se a gente não se arrepender, nós não vamos conseguir entender essa mensagem que ele vai passar. Naquela ocasião, que tipo de arrependimento que o João Batista estava pregando para aquela comunidade? O arrependimento do estilo de vida que eles estavam tendo. Tem que se arrepender desse estilo de vida para adotar o outro. Porque se eu não me arrepender de verdade, e isso não é aqui, né? É na alma. Se eu não arrepender de verdade, eu não mudo. Eu acho até bonito o que o outro está falando, né? Mas daqui a pouquinho eu esqueço. E na hora de eu ir para o trabalho mesmo, para a vida, para o campo da vida, eu faço igual eu estou fazendo já há várias encarnações passadas. Começo a repetir os mesmos erros que eu cometi. Então, ele veio com uma mensagem forte, uma maneira enérgica de falar, para dar um choque nas consciências, em algumas. Claro que não iam ser todas. Mas alguns que pudessem, com aquele choque, daquela vibração forte, daquele homem íntegro que foi João Batista, daquele espírito missionário, aquelas consciências se abrirem e aí depois vir Jesus trazer a mensagem como se fosse uma semente colocada nessas consciências e através dessas consciências essa mensagem ia ser reproduzida, multiplicada ao longo de várias encarnações. Porque nada acontece imediato. Nada acontece porque eu quero que aconteça e naquela hora, né? Tudo tem um tempo para acontecer. Às vezes a gente começa a fazer uma coisa agora aqui e nós vamos ver o resultado disso séculos, milênios depois. É assim que acontece, não é do jeito que a gente quer. E se nós não tivermos essa compreensão, nós não damos continuidade ao trabalho espiritual. Se a gente ficar querendo colher resultados imediatamente, e não tiver essa compreensão que tudo é a longo prazo, há o desânimo. É só a gente ver os trabalhos que se iniciam, a quantidade de pessoas que se iniciam e a quantidade de pessoas que ficam, que perduram. Porque querem ver resultados imediatos e eles não acontecem. Mas se a gente não começar, não tiver um começo, nós não vamos alcançar, nós não vamos chegar lá. Até João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo, sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado. Falando que até a vinda de João Batista, a ideia que as pessoas tinham de estar de bem, vamos dizer assim, de bem com Deus, né? De bem com a divindade, em comunhão com a espiritualidade, era de realizar práticas exteriores. O que eu tinha que fazer para eu ficar bem aquele dia, para eu ficar bem aquela semana, aquele ano, para eu estar quite com as minhas obrigações espirituais? Tinha que ir para o templo, tinha que fazer o sacrifício de animais,
tinha que fazer as oferendas, né? A santificação do sábado, guardar o sábado sem trabalhar, só fazendo cultos religiosos, até João Batista. Que até João Batista, a espiritualidade maior, ela entendia essas práticas que nós fazíamos, né? Não havia nenhum julgamento em relação a isso, porque sabia que nós estávamos, a humanidade, quando eu falo estávamos, a humanidade, estávamos treinando para ter um relacionamento diferente com Deus. Primeiro tivemos que passar por isso, para treinar na nossa mente, no nosso mundo íntimo, né? Uma ligação que depois seriam diferentes. A partir de João Batista, aí já não se entende mais por que fazer. Olha só, até João Batista, a relação com a divindade era por meio de cultos externos. Depois de João Batista já não se tem mais a necessidade de ser. Depois de João Batista veio o quê? O Evangelho. Quer dizer que o Evangelho é a lição que todo o Espírito deverá passar para estar bem com Deus, para ter paz. Quando a gente fala o Evangelho de Jesus, a gente não quer dizer necessariamente que a pessoa terá que ter contato com o livro, com o Evangelho, né? Com o livro, ou com o texto. E nem falar que conhece Jesus, que é seguidor de Jesus. Nós estamos falando dos princípios, dos valores espirituais que foram colocados por Jesus, que não é dele, é de Deus, é da natureza, e que ele nos revelou, dado a dificuldade que nós temos de entender. Você vê, ele é tão simples, mas a humanidade não conseguia entender direito. Porque a gente quer sempre complicar, né, as situações. A gente quer sempre criar um monte de sistema, um monte de coisa difícil, complicado. A gente acha bonito. Não sei se é da origem dos grupos espirituais que habitam a Terra, dos lugares que eles vieram, né, dos planetas que vieram. Nós temos essa dificuldade. A gente não quer as coisas simples. A gente quer sempre alguma coisa miraculosa, fenomênica, difícil, né? Cheio de códigos, cheio de linguagens diferenciadas, difícil de compreender. E Jesus, ele veio e ensinou para a gente a lição do Evangelho. A gente lê a Bíblia e vai falar assim, ó. Os profetas profetizaram até João Batista. O que ele quis dizer com isso? Jesus falando que os profetas profetizaram até João Batista. Quer dizer que eles não profetizaram depois. O que é profetizar? É através de uma mediunidade você se projetar para o futuro. Enxergar o futuro. O que vai acontecer no futuro. Então os profetas, os médios da antiguidade, eles profetizaram até João Batista. Depois de João Batista, quem que veio? Veio Jesus. Quer dizer, então, em Jesus nós temos o fechamento, a concretização. Então não existe mais nada a ser profetizado além de Jesus. Jesus é a culminância, né? É o fechamento da evolução espiritual para a Terra. Por isso que a gente estranha quando começa a vir aquelas novidades, né? O pessoal fala, não, agora nós vamos ter que estudar outra coisa, deixa o Evangelho. Tem uma coisa mais avançada, abre os 3, 4, 5 olhos, né? Os 2 físicos e todos os espirituais. Abre todos os seus chakras quando alguém falar isso daí, porque alguma coisa estranha está por trás disso. Porque Jesus é o fechamento. Todos os outros vieram ao seu tempo trazendo lições, a gente veio treinando as lições que eles foram trazendo, porque foram trazendo em doses, né? Pequenas doses que a gente não conseguia fazer tudo de uma vez. Aí veio Jesus e lançou para a Terra a lição final da evolução espiritual.
Isso significa dizer que agora só precisamos fazer aquilo que está no Evangelho de Jesus para alcançarmos a evolução, a perfeição. É a tarefa, né? É a tarefa. Agora, veja bem o que nos chama, nos convoca a fazer o Evangelho. A perdoar, a ser humilde, a amar o inimigo. Por isso que demora mais alguns séculos, alguns milênios, né? A perdoar o inimigo, a sacrificar os próprios prazeres para o outro ser feliz. Quanto tempo mais nós precisamos fazer? Ah, então, mas não falou que o Evangelho é o fechamento? Sim, ele é o fechamento da lição da luz, né? Da luz que nós precisamos entender, compreender, receber na Terra. Agora, a realização dela, cada um vai ter a sua jornada, o seu tempo. Aquele que se esforçar mais vai chegar à destinação primeiro. Que se esforçar menos vai demorar mais para chegar. Mas não tem novidade, é simples assim. O que eu tenho que fazer para ter paz de espírito? Praticar o Evangelho que o Cristo revelou, porque não é dele. É de Deus quem criou as leis. Deus. Mas ele revelou e tinha força, tinha grandeza moral para colocar toda a lei de Deus em prática. Toda a lei de Deus em prática. Por isso que ele fala, né, que até João Batista é um divisor de tempos. Depois de João Batista, então a terra recebe pela primeira vez, de maneira integral, né? Porque outros já tinham falado do amor. Outros já tinham falado. Jesus não foi o primeiro, não foi inédito. Mas o único que conseguiu descer da grandeza dele e se misturar conosco, e para o meio da multidão, e viver para mostrar como é que é esse amor, foi Jesus. Com Jesus, verificamos que Deus não está assentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no âmago do ser humano. Então, antes as pessoas iam para o templo fazer o sacrifício dos animais, entregar as oferendas, flores, incenso, porque achava que a igreja, nem era igreja o nome, né? Era sinagoga, achava que o templo era a casa de Deus. Tinha que abrir a porta do templo e entrar na casa de Deus porque ele estava ali. E ele estava sentado no trono, sentado no altar. Se eu quisesse ter um encontro com Deus, eu ia ali. E Jesus veio nos ensinar que Deus está em toda parte, inclusive dentro de nós mesmos. Olha a responsabilidade. Por isso, quando nós fazemos o mal, nós fazemos uma coisa errada, a gente tem remorso. Porque nós magoamos o Deus que está aí dentro de nós. Ele é puro, ele é limpo. Né? E quando nós fazemos uma coisa suja, a gente fica se sentindo mal e quer limpar. Aí vai em busca daquilo que nós falamos, das 3 etapas. Expiação, reparação, né? Expiação, arrependimento e a reparação. E eu li um texto que fala assim, lógico, é uma figura de linguagem, isso não é de verdade. Ele fala, antigamente as pessoas achavam que Deus estava dentro da igreja. E que para encontrar Deus tinha que ir para a igreja. Depois eles achavam que Deus estava no planeta Terra. E aí o autor fala, se Deus fosse um homem, ele estaria sentado num trono no universo, né? Uma almofadinha, descansando os seus pés na terra. Ele só estaria os pezinhos dele na terra, porque ele é muito grande, isso que ele quis dizer. Né? Ele não é Deus só da terra, ele é Deus de tudo, uma força cósmica. Só que Jesus podia falar isso há 2017 anos. Falar, Deus é uma força cósmica. O povo não entendia, hoje ele não entende, né? Hoje precisa criar a imagem de um homem barbudo, um homem de cabelo branco. Precisa criar símbolos, criar códigos para poder
visualizar. É difícil visualizar com a mente, né? É um treinamento visualizar com a mente. Não ferir a suscetibilidade das pessoas. Ferir. O reino de que o versículo 2 de Mateus faz alusão tem significado bem diverso daquele que era apregoado pelo judaísmo, como bem esclarece o evangelista Lucas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. A doutrina espírita nos ensinou a entender esse versículo, né? Deus não está ali, não está lá. Quer dizer, Deus não está numa casa, num templo, não está no outro, não está numa religião, não está numa outra religião, não está lá em cima no céu, para além das nuvens. Ele está no mundo íntimo de cada um. De modo que quando a gente está fazendo bem, nós nos sentimos no céu. É uma vibração, estado de alma delicioso, né? Que a gente não quer sair mais. Mas como a gente não tem firmeza espiritual, a gente volta a sair daquela vibração e volta a cometer os erros. Aí a gente se coloca no inferno astral, quando sente o remorso, quando sente o desconforto. Já o espírito superior, como ele está sempre numa vibração elevada, sempre produzindo bons pensamentos e bons sentimentos, ele não sai desse estado celestial. João preparava o caminho para que Jesus pudesse nos fornecer a chave do reino dos céus e nos ensinasse as diretrizes para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração. João Batista pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço, no tempo. Olha que coisa séria isso aqui. Ele fala que a mente, ela vai tecendo fios igual um casulo. Ela vai tecendo fios constantemente. No que a gente vai pensando e no que a gente vai sentindo, vai provocando fios. E dependendo do jeito que eles são criados, esses fios eletromagnéticos, nós atraímos os espíritos, nós atraímos as pessoas e nós atraímos os acontecimentos da nossa vida. Você lembra daquele livro, O Segredo? Né? Falava, era um monte de dicas, de receitas para a pessoa ser bem sucedida. Mas o que acontece na verdade espiritualmente é isso daqui, ó. O que nós vivemos no nosso mundo íntimo, ele não fica dentro de nós como a gente imagina, ele é projetado. Todos os pensamentos nossos, tudo que nós sentimos, ele é projetado, ele é criado, é uma fonte criadora. E o nosso destino, ele vai sendo desenhado através disso. E ele fala que a voz, depois do pensamento, né? Depois do impulso mental, ele é a fonte criadora. Com a palavra nós criamos em torno de nós. E é verdade, porque não adianta a pessoa falar, a pessoa
falar para os outros que ela quer uma coisa, que ela acredita numa coisa, mas no dia a dia ela só fala contrário àquilo que ela faz, que ela fala querer, né? E nem nós aqui, a gente está sempre falando de perdão, de amor ao próximo, de amor ao inimigo. A pessoa fala isso, ou eu falando aqui agora para interpretar, mas no meu dia a dia eu só fico falando mal do outro, eu quero destruir a imagem do outro, eu sou magoado, eu sou rancoroso. O que eu vou construir para o meu destino? Aquilo que eu falo aqui dentro da casa espírita ou aquilo que eu faço de verdade? É o que ele está falando, né? Isso que não adianta, né? O espiritismo não tem hierarquia. Aqui é todo mundo igual, não tem essa história. Ah, ele é o sacerdote, é o chefe. Adianta alguma coisa? O que adianta de verdade é o que nós produzimos. Qual é a nossa qualidade espiritual? Hoje, aqui, agora, nesse momento, nós já estamos criando a nova encarnação nossa. Como será a nossa nova encarnação? Como será o nosso novo corpo? Nós é que estamos criando agora, neste momento. Preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista em Mateus capítulo 3, versículo 3, tem significado especial. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando de ideias superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. É necessário meditar no bem. Todavia, é imprescindível executá-lo. É necessário pensar no bem. O que nós estamos fazendo aqui agora? Pensando no bem. No entanto, é necessário executá-lo. É necessário fazer, realizar. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno dos seus caminhos, segue os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Então João Batista foi aquele que endireitou as veredas, acertou o caminho, aplanou o caminho para que Jesus pudesse caminhar e realizar o trabalho dele. Os bons espíritos também endireitam as nossas veredas. Endireitam as nossas veredas. Eles nos ajudam a achar uma família para encarnar. Muitos que tiveram facilidade ao estudo, às vezes acham que é por mérito seu, né? Ah, eu consegui conquistar isso, eu consegui estudar, eu consegui fazer uma faculdade. Depois vai descobrir que foi a espiritualidade que foi movimentando uma série de fatores para que a pessoa pudesse chegar ali naquele curso e usar o que aprende ali, ou o diploma, para reparar na comunidade, né? Fazer um bem, reparar. Quer dizer, a terra, ela idolatra o médico, né? Olha o médico. E até a gente também tem respeito, mas ela idolatra. Olha o médico. Fica babando quando vê um médico. Parece um semideus. Depois nós vamos descobrir na espiritualidade que a maioria deles tem na profissão uma oportunidade de reparação. De reparar. É uma posição importante, né? Um título importante, como qualquer outro. O que entende isso se torna um médico carinhoso, atende todas as pessoas de forma igual. Os que não entendem ficam encantados com eles mesmos, né? Sente poderoso. E assim todas as outras profissões. Então é assim, né, que a espiritualidade endireita a vereda nossa.
É só você lembrar como é que você veio parar na doutrina espírita, no centro espírita. Você acha que não teve nenhuma interferência da espiritualidade para você vir parar aqui? É só você puxar na memória, faz algum tempo já, e lembrar como é que você foi parar na doutrina espírita. É a espiritualidade endireitando o seu caminho, assim como João Batista endireitou a vereda de Jesus, veio antes. Mas agora quem é que tem que caminhar? Somos nós. Não é pouca coisa encarnar e chegar até a doutrina espírita. Receber os ensinamentos não é pouca coisa. Tem gente que vai precisar desencarnar para chegar no mundo espiritual e aprender o que nós estamos aprendendo aqui. Agora, o fato de aprender a doutrina espírita não garante que nós vamos para um bom lugar quando nós desencarnarmos. Nós sabemos disso, não é verdade?